Bom dia! Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para sempre. Voltamos, galera! Gente, faz o quê? Mais de 2 anos? Mais de 2 anos. Por aí, eu não tô acreditando. Tô fazendo isso. Eu estava com saudade. Eu tava com saudade também. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que dava certo, mesmo daquele jeito doido. Agora a gente tá com uma cara nova, repaginada. Estamos voltando. Como vocês estão? Eu estou com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer. Estou com o coração aguardando, né? Quais são as novidades e aquilo que o Senhor tem para esse novo tempo. Tu, Dani? Deixa o Senhor fazer. Sempre. Gente, a gente passou por muita coisa, né? Nesses mais de 2 anos, a gente era um podcast, e aí a gente deu uma paralisada, né? A gente continuou na pandemia, mas deu uma paralisada depois. Mas, não sei se as pessoas sabem, a gente nunca parou. Porque, na verdade, o 341 é uma ONG, né? É verdade. Então, muitos projetos continuaram acontecendo, né? E a gente viveu muitas coisas juntas aqui naqueles... Quantos anos foram de podcast? Uns 2. Uns 2 anos, né? Eu acho que foram 2 anos ativos e quase mais de 2 anos parados. Uau. E, na verdade, o interessante é que a gente tinha um podcast em uma época que não se falava de podcast, né? Cara, a gente foi muito pioneira nessa parada, né? Muito. É muito interessante, porque quando nós começamos lá com a rádio, a gente recebeu um convite para fazer uma rádio e nós chegamos com a ideia... A gente chegou com receita, com quase que um programa de TV. Praticamente um podcast sem saber que era um podcast, né? E foi isso mesmo. E na época não se falava muito disso, mas quando veio a pandemia, nós estávamos lá já rodando um podcast há não sei quanto tempo, e as pessoas começaram a entrar e engajar na internet através do podcast, e hoje estourou pelo mundo todo, né? Isso é tão interessante como Deus, ele já trabalhava na nossa vida nesse... A Dani tá muito engraçada. Eu tô vendo que o negócio ficou muito sofisticado. Antes a gente era bem jornal nacional, atrás Era. Tinha uma E agora temos aqui virtual, tinha uma bancada virtual, cara. Verdade, era bem Jornal Nacional mesmo. Aquela bancada, a gente falando ali, né, como jornalistas olhando pra frente. Era e agora... uma bancada fake, né? Mas eu continuo não gostando de fazer isso. É a sua obediência, né? Aquilo que o Senhor está fazendo agora para o momento. Mas eu vejo que a gente está num momento muito lindo, né? Dani, eu queria que tu falasse um pouco daquilo que nesse tempo em off a gente está vivendo com as mulheres no projeto que tu tem encabeçado lá de apoio às mulheres com câncer. Como tem sido essa experiência? Porque a gente vê claramente que a vida dessas mulheres mudaram totalmente. E é uma coisa que a gente tem feito em off, né? Porque não é uma coisa que é divulgada. Mas a ONG está caminhando, o 341 existe, ele está trabalhando lindamente e tu tem encabeçado um projeto maravilhoso. Fala um pouco pra gente disso. Na verdade, a gente não parou. A gente só teve outros direcionamentos e assim a ONG ainda continua desde essa época que Marcele tirou mais o tempo dela lá por causa do restaurante, das coisas dela. Mas a gente tem as meninas que trabalham na ONG, na parte da lojinha, que nunca parou, né? Elas sempre estão ali se dedicando, levantando recursos, e a gente consegue ainda, não com tanta ênfase, com tanta condição, mas a gente sempre tem ajudado as pessoas ali, elas têm se motivado a isso. Tem feito um ótimo trabalho, mas Deus, ele mostrou esse novo caminho, que na verdade, como ONG, a gente tem vários planos, sendo que a gente deixou Deus direcionar o que é que a gente deve começar, como que a gente deve fazer. E esse grupo do câncer surgiu de acordo com uma necessidade mesmo. E assim, eu costumo querer resolver os problemas das pessoas, assim. Eu acho que é isso que é o evangelho, é a gente não somente pregar numa igreja, não somente estar no culto, mas eu acho que o que realmente Jesus traz
né? Para o evangelho é o cuidado mútuo. E esse grupo de câncer foi para ajudar mesmo, porque 2 pessoas que é agora quem que a gente trabalha nesse grupo, elas estavam nos seus piores momentos. Era um momento muito difícil. A Tati, por exemplo, tinha 6 meses de vida só. Foi. E foi algo assim muito desesperador. E no dia que eu soube dessa notícia, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa. Às vezes a gente só se admira, às vezes a gente tem um sentimento de ter pena das pessoas por causa da situação difícil que ela E às vezes até tá como passando. cristão tu ora, mas tu ora à distância, né? Ora remoto. E na verdade às vezes a necessidade é trazer para perto. E foi isso que tu fez, né? Então eu disse, ok, eu preciso fortalecer ela. E ali mesmo Deus usou a minha boca para dizer para ela, por causa de uma experiência que eu já tinha tido na minha casa com meu marido. E eu disse, Tati, que bom que tu tem 6 meses, porque meu marido foi 20 minutos e ele está ali já faz anos, vários anos. Então, o que é 6 meses? A experiência do milagre, né? Então, eu decidi me colocar junto dela para a gente ver esse milagre acontecer, porque realmente não era justo que ela tivesse esse diagnóstico e isso parasse a vida dela. Então, eu disse, ok, tua vida está nas mãos de Deus, mas nós vamos lutar e tu vai viver. Lindo. E tu vai viver bem. E mais, ela era para ela estar morrendo por esses dias, né? O prazo. E era. Deixando bem claro, o relógio da medicina estava para bater Exato. Agora, né? Mas e quando Deus eu disse, fiz a conta, eu pensei, nossa, vai morrer perto de mim. Não vai, não. E eu disse, nós vamos se fortalecer. E ali teve um evento lá, eu nem lembro se era... Unite? Foi no Unite? Aham. Eu creio foi. que sim. Sim. Foi. E a gente estava lá no lounge conversando. E aí ela disse, ok. Não, o aniversário da igreja. Foi? Foi. E aí ela disse... O aniversário da igreja que nós duas participamos, ela estava lá, e aí numa conversa de vocês duas, Foi né? que ela disse, eu quero aproveitar isso que eu estou passando para ajudar outras pessoas. E aquilo eu fiquei, uau, eu estou querendo uma forma de ajudar ela. E ela está na situação querendo uma forma de usar tudo que ela está vivendo para ajudar alguém. Eu digo, casou. Nós Deu certo, temos muito que bom. fazer alguma coisa. Ali, na mesma hora, nós... O que nós podemos E naquele mesmo ajudar dia, as a Eliana pessoas? estava junto, né? E ouviu. Que é uma segunda pessoa que também está passando na luta contra o câncer, ouviu e ali já E ela disse, formou não, o eu grupo. quero isso. E ali mesmo nós formamos o grupo e foi bom para elas, mas para mim foi incrível, porque eu vi que tudo se tratava apenas de um diagnóstico, mas eu pude ver que quando as pessoas elas têm um apoio para elas canalizar toda aquela situação e depender da bondade, do favor e da misericórdia de Deus, a vida delas pode mudar. Então, no passado tempo, nas nossas reuniões, que a gente sempre se reúne toda semana, a gente orava, a gente ouvia, a gente falava, muita coisa eu falava para elas, eu pedia sempre para elas, Deus, tira todo sentimento de pena, eu não quero ter pena delas, elas não são coitadas. Elas são pessoas com um diagnóstico difícil, mas tu és um Deus poderoso e faz a gente entender isso. Então eu dizia, vocês têm um diagnóstico, mas o dono da vida é Deus, é Ele ainda quem determina, então nós não vamos sofrer por um diagnóstico que pode ser mudado. E se não for mudado, vocês vão viver o tempo que tiver que viver, porque eu também não sei quanto tempo eu tenho e não tenho um diagnóstico. Uma coisa que eu já te ouvi falar algumas vezes e que eu acho bem interessante é que a Dani fala assim, a gente precisa viver, porque eu não tenho um diagnóstico ruim e eu também não tenho tempo de vida dado por um médico, mas amanhã mesmo eu posso não estar mais aqui, verdade. porque todos nós estamos sujeitos às coisas da vida. Então, ela motiva, né, em todo esse tempo, elas a viverem. Se for 1 mês, 10 anos, 1 ano, não importa, viva, não viva como se estivesse morrendo, Com mas medo. viva verdadeiramente. E isso mudou, Dani, eu vi, mudou a vida delas completamente. Isso é muito legal. Isso, para você que está nos assistindo, que talvez nem sabia da existência, né, desse grupo de apoio ao câncer, é muito legal, porque você pode fazer parte disso, porque talvez você conhece alguém, ou você
está passando por isso, o 3for1 tem esse projeto tão lindo e que tem abençoado de verdade, através de apoio emocional, espiritual, né? De realmente uma pessoa estar contando com a outra, de compartilhar a experiência de momentos difíceis, mas também das vitórias, porque teve muitas vitórias, né? Muitas vitórias. Muitas vitórias. Muito lindo. Gente, eu acho que seria bem legal se a gente pudesse falar um pouco dessa transição do 3for1 como podcast, rádio, TV, não sei o nome que nós podemos dar. Não sei também. Né, para ONG, para que as pessoas saibam um pouco mais, porque hoje tem um local físico, né? A gente tem um prédio físico lá, tem a lojinha solidária, que é um braço da ONG. Então, eu acho que seria bem interessante se a gente pudesse falar um pouco sobre isso, trazer um pouco essa clareza para todos, para que, assim, a comunidade brasileira possa participar e estar caminhando junto conosco. A lojinha solidária é uma coisa muito legal que eu quero falar. A Dani já falou isso e eu quero repetir. Nós não somos 3 pessoas, não. A ONG não é constituída por Marina, Marcele e Daniele. Não é. A ONG tem pessoas por trás e pessoas incríveis que têm feito um trabalho sensacional. E a lojinha tem sido esse lugar onde verdadeiramente essas mulheres têm sido bravas, né? Elas têm sido realmente, assim, guerreiras de estar trabalhando. E foi o início da lojinha solidária foi com o Poço. Ou verdade, sim, nós, foi com o Garage Cell que a gente fez, né, o Yard Cell que começou ali, e dali... Agora eu tô com dúvida, foi com o Poço ou foi para ajudar uma pessoa com câncer? Uau. Eu acho que foi para ajudar uma pessoa com câncer. Olha só, olha pessoas só. doentes, na verdade. Né, com enfermidade. Eu acho que sim, é verdade, isso mesmo. Eu acho que foi, sim, né? Sim. E aí... ninguém nunca entendia muito bem a lojinha solidária. Mas a lojinha solidária que você compra naquelas lives, ou você já ouviu falar, porque às vezes eu tô em algum lugar, as pessoas dizem, eu te conheço. Tá live. Eu te conheço de algum lugar. Aí, tu não é aquela menina que apresenta a live da lojinha solidária? Eu digo, sou eu mesmo. Então, assim, as pessoas conhecem e às vezes elas não fazem ideia. Que, na verdade, a Lojinha Solidária é um braço do 3for1, que é a ONG. Que, através da Lojinha Solidária, a gente ajudou várias pessoas, passando por alguma enfermidade, ajudamos a pagar aluguel, ajudamos a furar um poço na África. E as pessoas, às vezes, nem fazem ideia que aquele dinheiro que muitas vezes elas doaram, compraram caneca na época... Sim. É tudo parte do 3for1, né? Sim. Então, assim, a gente passou por uma transição, de fato... E deixando claro, a gente nunca parou. A gente nunca parou, nunca realmente... A gente sempre teve que estar ali trabalhando por trás dos bastidores. Quer falar alguma coisa? Sobre essa transição, por que a gente deixou de ser um programa e entendeu que precisava ser uma ONG? Porque a gente queria tocar as pessoas. Quando a gente estava fazendo o programa... A gente via as pessoas e teve época que teve bastante, que eu quando olhava, teve uma época que teve 4.000 visualizações, um programa, outros teve uma época que tinha bastante, mas a gente não sabia quem eram as pessoas. Verdade. Não tocava as pessoas. Boa. E a ideia de ter um lugar... Não está funcionando como nós gostaríamos, porque uma ONG ela não cresce de uma única ou um grupo pequeno. Precisa de pessoas. ONG se trata com pessoas. Voluntários, pessoas que engajam, profissionais. Verdade. Então, assim, tem essas dificuldades. Mas e eu acredito que a ONG é justamente um processo até ela alavancar. Tem um tempo também. Mas a ideia era tocar as pessoas, era estar junto com as pessoas e trazer, impactar a vida delas agora mais de perto, entendeu? E eu lembro, inclusive, que a gente via umas necessidades de, por exemplo, depois de um tempo que a gente estava ali, pessoas começaram a mandar mensagem pra gente no privado do próprio podcast que a gente tinha, pedindo oração, pedindo visita. Vocês lembram disso? Sim. Então, foi uma necessidade que a gente viu que estava surgindo. A gente queria poder ser mais relevante na comunidade e além de só falar, né? Porque eu sei que a gente fazia algo que era muito bom, que as pessoas amavam, inclusive, pediam a nossa volta o tempo todo.
mas a gente queria ser um pouco mais relevante na comunidade, de tocar as pessoas como tu acabou de falar. Então foi aonde foi gerando essa transição. E eu creio que talvez de uma forma um pouco micro ainda, mas a gente tem feito isso. Eu creio de verdade que tem acontecido. E o Senhor, eu acho que Ele vai direcionar cada vez mais. Eu acho, inclusive, que a volta do podcast é uma coisa que é para informar, porque muitas pessoas talvez nem saibam que a gente ainda existe. Verdade. Né? Então, eu acredito que o podcast ele vai dar a voz necessária para alcançar as pessoas, para dizer, ei, nós estamos aqui, nós existimos, nós queremos tocar você de uma forma efetiva para que você possa ter a vida transformada. Então, eu acredito que seja mais ou menos isso. E para ti, Marcele, como tem sido essa transição, essa volta? O que tu tem para compartilhar? Eu acredito que é um novo tempo. Sinceramente, eu não tenho a visão completa daquilo que Deus vai fazer, porque Deus, ele dá o passo, ele fala assim, né, ele dá um direcionamento, mas ele não mostra tudo aquilo que tá para vir. Então, eu creio, assim, que tem algo novo. Eu creio que a comunidade brasileira vai ser muito abençoada por tudo aquilo que a ONG pode fazer, o que a ONG pode alcançar, né? Esse mais de 2 anos que nós ficamos parada, mas ninguém estava parado, foi um tempo de muita transformação, de muita maturidade, de muita clareza em algumas coisas que nós tínhamos vivido no passado e a gente nem entendia, a gente estava caminhando profeticamente e depois a gente viu alguns frutos, né? Como quando a gente esteve ali no Museu da Bíblia, que a gente falou, uau! Sim. Nós estamos aqui dentro, no Museu da Bíblia, né, em uma reunião com políticos, com pessoas do governo. Quantas vezes nós não fomos lá no office sem ninguém saber, orar ali em Washington DC, proclamar, e até na rádio, quantas vezes a gente fez, né, tipo... Orar com as bandeiras. A gente fazia sempre, não sempre, todos os dias. Toda segunda-feira nós orávamos. Né? A gente tinha a bandeira ali, Maryland, Virgínia e Washington DC. Então, tipo assim, a gente começou a ver fruto daquilo que a gente fazia e a gente nem entendia. Então, eu creio que, assim, esse passo agora é o mesmo. Eu, tipo assim, Deus, algumas coisas eu não tô entendendo, eu não tenho a clareza do porquê. É tipo, de novo, aquilo que a gente falou lá no início do primeiro podcast. Sai da tua terra, da tua parentela, para ir para uma terra que eu te mostrarei. Não é que eu tô te mostrando, né? É tipo, vai que no caminho eu vou te direcionar e vou te mostrar. E mais uma vez tem sido dessa forma, né? Tem sido dessa forma. E assim, eu acredito que por mais que nós somos 3 mulheres bem diferentes, sim. Muito diferentes, né? Em diferentes aspectos, uma coisa nós temos em comum. Nós amamos a Deus e somos obedientes à voz dele. Então, por mais que a gente não entenda e a gente não tenha clareza daquilo que o Senhor vai fazer, a gente entende, Senhor, é isso que o Senhor quer que a gente faça. Então, eu tô com muita expectativa. Tipo assim, eu tenho muito isso de sentir dentro de mim quando tá sendo gerada uma criança, sabe? Tipo, as dores do parto, aquela ansiedade, aquela alegria, menino ou menina. Tá sendo formada aqui, quero pegar no colo. E eu aprendi com esse tempo que nós ficamos um pouco no off, que o processo de gerar, e o Douglas me ensina, fala muito sobre isso comigo, né? Para quem não sabe, o Douglas é o que tá, né, do podcast aqui. O Douglas sempre fala para mim, Marcele, desfruta do processo, porque muitas vezes no processo é doloroso e a gente não aprende, a gente não consegue desfrutar do processo. A gente só fica naquela ansiedade de quero que acabe logo, quero que passe, porque eu quero ver a criança, porque tá doendo, tá sendo desconfortável, eu não consigo dormir, eu viro para um lado, eu viro para o outro, focado na dor. E, gente, existe alegria no processo. Sim. Existe. Então, tipo assim, eu tenho aprendido muito isso e eu creio que é isso que eu quero viver agora no processo desse projeto que está nascendo no coração de Deus. Eu quero desfrutar durante o processo e eu creio que vai ser algo muito lindo para a comunidade brasileira. Eu creio que vai ser algo que vai impactar, sabe? Maryland, Virgínia e Washington DC. Eu creio que é muito maior do que aquilo que eu tô imaginando e sonhando, porque Deus, ele sempre me surpreende. Então, vamos desfrutar do processo. Né, Dani? Vamos desfrutar do processo. Sorria, Dani! Respirando. Eu vejo... como ela disse, a gente é bem diferente. Então, assim, eu, na verdade, nem tenho expectativa. Eu tenho fé.
fé de que isso seja a coisa certa a fazer. Uhum. Não vou chorar. Chora, Dani. Tu nem falaria, Dani! Vai, fica à Não, vontade. eu tenho fé que isso é a coisa que é necessária a gente fazer, assim. Como a gente já disse isso muitas vezes, não tem nada a ver com a gente. Sim. Sim. Mas se precisa pessoas que precisam de ajuda, que precisam ter uma oportunidade para viver diferente, Sim. para viver uma nova história. Sim. Eis-nos Então, aqui, né? a gente está aqui para isso. Exatamente. Né? Não se trata de fazer um podcast para a gente jogar uma conversa fora. Não. A gente está Tem aqui porque propósito. a gente tem um propósito, Exato. justamente, e de ajudar as pessoas que a gente não sabe que estão por aí precisando de ajuda. Eu conheço 2 e agora vou conhecer mais um, né? E uma coisa que eu disse para as meninas, o grupo do câncer é uma coisa que eu digo, não seria bom crescer. É verdade. É algo que a gente não ora pede para pra não crescer. Porque a Não gente queremos quer ver isso pessoas pra com ninguém, câncer, né? mas é para ajudar as que... Mas a gente sabe que existem essas pessoas. Então, alguém tem real. que fazer alguma coisa. E uma ONG, o que eu vejo, não estou desfazendo de um podcast, eu só não gosto de estar em frente às câmeras, não, eu gosto de fazer o que precisa ser feito. Mas existe muitas pessoas precisando de ajuda, e quando eu entendo que a gente precisa sair das telas e tocar as pessoas, é porque a gente de fato precisa ser essa ajuda, entendeu? Então, eu acho que foi muito bom o tempo que a gente passou ali falando, estava fazendo algo legal, mas eu acho que o melhor é você poder de fato ajudar as pessoas. Então a ONG é para as pessoas que querem ajudar, as pessoas que precisam de ajuda. E eu sei que tem muita gente por aí também precisando de ajuda, mas tem muita gente que ama ajudar. Tem muita gente que se importa com a dor do outro. Tem muito egoísmo, tem muitas pessoas que só estão olhando para suas próprias necessidades, mas eu acredito que a maioria das pessoas, elas querem ajudar. Isso foi uma coisa que eu tirei desse processo todo, né? Desde o poço. Foi a gente, quando elas disseram que queria fazer um poço, se eu tivesse uma metralhadora aqui embaixo, eu ia dar um pai. Foi. Eu fiquei, elas não estão fazendo uma barbaridade dessa, porque não tinha como a gente fazer aquilo. Eu dizia, meu Deus, elas estão se comprometendo com uma coisa que Ao vivo. Não, isso que eu ia dizer, e era ao vivo, não tinha como ela cortar, não tinha como ela voltar atrás. Meu Deus, olha o que elas estão fazendo. E aí, milagrosamente, em 2 meses, nós conseguimos levantar $11 mil. E mandamos para a África e ali resolveu o problema deixando muito claro que esse valor ele foi levantado através de pessoas, de trabalhadores. O que eu quero dizer com trabalhadores, né? Deixa eu reformular essa frase. Pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que trabalham na construção, pessoas simples. Não foram os milionários que nos apoiaram nessa... Isso, eu gosto muito de falar sobre isso, porque não foram os grandes empresários milionários que acreditaram na causa. Foi a dona de casa, foi a faxineira, né? Sim. Foi o construtor, foram essas pessoas que compraram a ideia e disseram, não, o pouco que eu tenho, eu quero repartir com essas pessoas que não têm nada. Verdade. E foi uma ação linda, né? E eu quero voltar um pouco no que tu falou a respeito do que a gente desfrutou esses dias no Museu da Bíblia. O processo, né? O processo. Quanto tempo a gente orou? Quanto tempo a gente orou por Maryland, Virgínia, DC? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E depois de 4 anos, a gente desfrutou de onde a nossa oração nos levou. Então, às vezes leva um tempo pro de repente, né? Olha a frase que mais o povo usa em todo lugar, mas isso é real. Leva um tempo pro de repente de Deus. De repente, nós estávamos dentro do Museu da Bíblia, no meio de senadores e deputados americanos, num evento... Em uma mesa de intercessores. Numa mesa de intercessores, deixando bem claro, nós sentamos na mesa... Nós éramos os intercessores, que era isso, porque era o que a gente fazia dentro do podcast. Então, assim, gente, é lindo ver como Deus não desperdiça absolutamente nada. Todas as coisas, Ele recolhe as nossas orações, todas as coisas que a gente faz, nada é lançado fora ou é em vão. Tudo vai dar fruto no tempo certo, no tempo de Deus. Mas o fruto virá. E eis-nos aqui outra vez.
Meninas, eu tô muito feliz, eu tô cheia de expectativa, eu creio que é uma nova estação. Nova estação, virão novos frutos. Então eu creio que Deus, ele tá nos levando para alçar novos voos. E eu tô muito feliz de estar fazendo isso com vocês. Também. Glória a Deus por isso, né? Eu acho que a gente fica por aqui hoje. Sim. Né? Foi muito bom esse Glória tempo aqui a Deus. de mesa. Eu quero que você crie expectativa no seu coração, porque muita coisa boa vem por aí, muita coisa já vem acontecendo no off. E se você quiser mais informações, nos procure. Se você quiser participar, ser um voluntário da ONG, se você conhece alguém que está passando por uma situação de câncer, né? Nos procure, porque nós estamos aqui. O trabalho... Tem muito trabalho a fazer. Tem muito trabalho. Nós precisamos de pessoas, não é coisa para poucas pessoas. Nós temos uma equipe, glória a Deus por essas meninas maravilhosas, né? Verdade. Que têm feito um trabalho árduo. Elas estão agora lá na ONG, enquanto nós estamos aqui, inclusive. E é isso, né? Uma bênção, né? Sim. Quer fazer uma oração para finalizar? Pai, te damos graças, Senhor. Ó Deus, e que o nosso coração se una também ao coração de outras pessoas, ó Deus, que estão dispostas a ajudar, ó Deus, quem precisa, de ser um voluntário, de ser um contribuinte, de ser alguém, ó Deus, que o Senhor pode usar, ó Deus, com a causa de alguém que está passando por dificuldade. Porque, na verdade, ó Deus, a gente nunca sabe, ó Deus, o dia de amanhã. E hoje não estamos precisando de ajuda, mas um dia podemos precisar, Senhor. E vamos desejar muito que sempre haja alguém, ó Deus, em algum lugar que possa oferecer essa ajuda, Senhor. Por isso nós colocamos, ó Deus, esse podcast, nós colocamos o 341 nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor continue realizando a tua vontade. Nos dê entendimento também, Senhor, para entender aquilo que tu queres fazer através de nós. Amém. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar com vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Bye, Tchau. bye.